E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e hoje eu vou falar sobre função par e função ímpar. Um conceito bem tranquilo e que você vai aprender hoje, porque eu tô aqui para te ajudar. Bora lá comigo! Vamos lá, gente, olha só, hoje eu vou falar um pouquinho sobre função par e função ímpar. É importante que no final da aula de hoje você entenda a definição e a análise gráfica do que é uma função par e uma função ímpar, ok? Vamos lá, olha só. Bom, primeiro eu vou começar explicando o que é uma função par, tá? E aqui está a definição. Uma função f é denominada par quando o f de x é igual ao f de menos x. Tá aqui, ó. O que a gente entende por isso, né? A gente entende o seguinte, olha só. Quando eu falo que f de x é igual a f de menos x, é porque eu estou falando de partidas opostas que me dão a mesma imagem. Domínio oposto que me dá a mesma imagem. Eu vou soltar um exemplo aqui, olha só. O exemplo está aqui, ó. Imagina uma função de a em b, onde f de x é igual a x ao quadrado, ok? Eu vou traçar alguns pontos aqui, ó. Vou achar alguns pontos. O f de 1 e o f de menos 1, por exemplo. Reparem, eu estou falando de partidas opostas e, pela definição, essas partidas opostas têm que me dar a mesma imagem. Vamos dar uma olhada nisso, olha só. Eu vou pegar o f de 1 agora, e quando eu executo o f de 1 dessa função aqui, eu substituo a minha variável por 1, e no caso, elevo ao quadrado. Isso vai me dar 1 ao quadrado, é o próprio 1, ok? Então, eu partindo do número 1 aqui, eu chego no número 1, e eu gero esse ponto da minha função aqui, ok? Tranquilo. Agora eu vou pegar o oposto desse 1, que é o menos 1, tá? E na hora que eu faço f de menos 1, eu faço a mesma coisa. Substituo a minha variável por menos 1, elevo ao quadrado, só que qualquer número elevado ao quadrado se torna positivo se ele não for positivo. Então o número negativo elevado ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 1, ele vai ficar também 1. Então na hora que eu parto do menos 1, eu também chego no 1, ok? Então aqui já me caracteriza uma função par. Tá aqui, ó. Por quê? Porque eu parti de dois números opostos e cheguei na mesma imagem, ok? Vamos para mais um ponto, olha só. Na hora que eu parto do número 2, por exemplo, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que me dá o número 4. Então, eu parti do número 2 e cheguei no número 4, ou seja, eu gerei esse ponto aqui da minha função, ok? E se eu pegar o oposto de 2, ou seja, o menos 2, e fizer essa conta, menos 2 elevado ao quadrado, também eu vou chegar no 4. Ou seja, se eu partir do menos 2 aqui, eu também chego no 4, gerando esse ponto aqui. Ok? Simples, né? Partidas opostas geram a mesma chegada, tá? Domínios opostos geram a mesma imagem. Essa é a função par. Olha aqui comigo. Na hora que eu percebo que a função é par, eu também percebo que os pontos são simétricos em relação ao eixo y, ao eixo vertical. Existe uma simetria aqui em relação ao eixo vertical, ao eixo y. Então, toda função par ela é simétrica ao eixo vertical, ao eixo y. Ok? Simples, né? Vamos para a função ímpar agora, vamos lá. Eu vou começar pela nossa definição. Olha só, uma função f é denominada ímpar, tá aqui, quando o f de x é igual a menos f de menos x. Uma definição um pouco parecida com a função par, mas tem alguns detalhes aqui, olha só.
eu parto de números opostos, ok? E a minha chegada também é oposta, por causa desse sinal aqui, ó. Vamos dar uma olhada no exemplo, olha só. Aqui eu peguei uma função de A em B, onde f de x é igual a x elevado à terceira potência, tá aqui. Esse daqui é o gráfico da minha função. Eu vou achar alguns pontos agora. Por exemplo, o f de 1 e o f de menos 1, ok? Aqui eu tenho partidas opostas, tá? E vamos ver onde a gente chega. Então o f de 1, nessa função x à terceira, vai ser 1 elevado à terceira potência, tá aqui, ó. E 1 elevado à terceira potência é o próprio 1, ok? Perfeito. E aqui eu vejo no gráfico que na hora que eu parto do número 1, eu chego também no número 1, gerando esse ponto aqui, ó. Tá? Vamos lá, olha só. E o f de menos 1? O f de menos 1, que é o oposto a 1, né, vai ficar menos 1 elevado à terceira potência. E menos 1 elevado à terceira potência, olha só, número negativo elevado a expoente ímpar me dá negativo. Mas vamos comprovar. Menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. E 1 vezes menos 1 vai me dar o próprio menos 1. Então tá aqui. O resultado é menos 1. Ou seja, eu tenho partidas opostas e chegadas também opostas. Então, na hora que eu parto do menos 1, eu também chego no menos 1. Tá aqui, ó. É importante falar aqui que na função par, a gente tem uma simetria em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo y. Agora, na função ímpar, eu tenho uma simetria em relação à origem. Então, essa é a característica de uma função ímpar, ok? Então, por exemplo, num segundo ponto aqui, f de 2. O f de 2 vai ser o 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Cheguei no 8 aqui. Se eu pego o oposto de 2 no meu domínio, vai ficar menos 2 elevado à terceira potência, que vai me dar menos 2 vezes menos 2 vai me dar 4, e 4 vezes menos 2, eu chego no menos 8. E aqui, gente, a gente comprova que a função é ímpar, tá? A minha função é ímpar, porque eu tenho partidas opostas e chegadas também opostas, domínios opostos e chegadas e imagens também opostas. Aqui não dá para a gente ver o 8 e o menos 8, mas são pontos que estão aqui em cima e aqui embaixo. E eles também são opostos pela origem. Ok? Simples, né? Vamos dar uma olhada em alguns outros detalhes. Bom, gente, a função par em função ímpar é conhecido também como paridade de uma função, tá? E aqui eu tenho alguns detalhes, por exemplo, quando eu tenho uma função par, eu sei que o f de x é igual ao f de menos x, tá? E ela é conhecida como função par também, por quê? Por causa desses expoentes pares que eu tenho aqui, ó, que me deixam, no momento que eu coloco um domínio positivo ou negativo, na hora que eu elevo um expoente par, ele sempre fica positivo. Eu sempre chego na mesma imagem. Então, tem uma relação desse par aqui com esses pares de expoentes aqui. Então, qualquer função polinomial onde eu tenho expoentes, todos eles pares, a minha função é par e tem essa característica aqui na sua definição, ok? Agora, na minha função ímpar, eu tenho um f de x igual a menos f de menos x. Ou seja, partidas opostas, eu também tenho chegadas opostas, né?
E quando eu tenho isso, quando eu tenho uma função ímpar, é porque na minha função polinomial, se eu tiver todos os termos da minha função expoentes ímpares, é porque aquela função é uma função ímpar. Simples, né? Na função par, eu tenho uma simetria em relação ao eixo vertical, e na função ímpar, eu tenho uma simetria em relação à origem. Ok? É isso aí, gente. Hoje eu falei um pouquinho sobre função par e função ímpar. É importante que vocês tenham entendido esse conceito. E se gostaram, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Toda semana eu posto um novo vídeo falando um pouquinho mais sobre matemática, porque eu tô aqui para te ajudar. Até a próxima aula.